Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2013. Nós estamos juntos há 338 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 a 3 do livro do Êxodo. Se você acompanhou o estudo do livro de Gênesis, você sabe bem o contexto que antecede o livro do Êxodo. Nós terminamos o livro de Gênesis com o povo de Israel, os descendentes do patriarca Jacó, estabelecidos na terra de Gósen, onde vão se multiplicar protegidos de toda a mistura, tanto racial quanto espiritual, com os habitantes de Canaã. E então, lá no Egito, eles proliferam, eles aumentam muito, como nos dizem os versos iniciais do livro do Êxodo. Aqueles que desceram para lá como 70 pessoas agora eram uma grande multidão. Claro que bastante tempo se passou e nós sabemos por outras passagens da Escritura que foram 430 anos esse período. Depois que você fecha o livro de Gênesis e antes que você abra o livro do Êxodo, há um intervalo aí de aproximadamente 400 anos. Mas aquele povo pequeno de 70 pessoas que deixamos no livro de Gênesis agora também muda e é um povo grandiosíssimo. De tal forma que os egípcios agora se preocupam em controlá-los. E nós vemos aqui pelo menos 3 tentativas dos egípcios de controlarem os hebreus com medo da ameaça que eles possam representar. Num primeiro momento, no capítulo 1, a partir do verso 8, os egípcios colocam sobre os hebreus trabalhos forçados. Mas apesar disso, apesar de amargarem a vida com dura servidão, eles se multiplicam. Então vem um segundo plano. O rei do Egito ordena às parteiras hebreias que matem os filhos dos hebreus que nascerem meninos. No entanto, essas mulheres temem ao Senhor e desobedecem ao faraó, e o segundo plano então falha. Entra em ação um terceiro plano em que agora os egípcios vão se encarregar de exterminar os filhos dos hebreus que nascerem homens. Mas você vê mais uma vez a mão de Deus agindo e preservando o seu povo. Ele que já tinha cuidado de Abraão no Egito, de Abraão na terra dos filisteus, de Isaac na terra dos filisteus, que protegeu Jacó em Padã Arã, agora também mais uma vez vai proteger miraculosamente o seu povo. E embora crianças hebreias tenham morrido lá no Egito, Deus preserva Moisés. E preserva Moisés de uma forma maravilhosa. Ele é colocado num cesto de junco calafetado com betume. Essa palavrinha para cesto só aparece em mais um lugar na Bíblia. Ela é usada para descrever a arca de Noé, que também é calafetada com betume. E se numa embarcação Deus preservou o seu povo nos dias de Noé, agora ele vai preservar aquele que haverá de liderar o seu povo rumo à liberdade. E então nós vemos que a terceira tentativa do faraó de destruir e de conter a ameaça dos hebreus também é frustrada. Moisés cresce, você conhece a história, não é necessário recapitularmos tudo. Moisés cresce cuidado no início por sua mãe, mas depois cresce na casa do próprio faraó e entende, parece-nos, desde sempre a sua missão de libertador. Para isso é muito esclarecedor o depoimento de Estevão, lá em Atos capítulo 7, a partir do versículo 23. Inspirado pelo Espírito Santo, Estevão nos dá, aqui no registro inspirado de Lucas, Estevão nos dá informações adicionais sobre essa situação. E nós vemos lá que quando Moisés completou 40 anos, então, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, e vendo um homem tratado injustamente, vingou o oprimido tomando-lhe a vingança e matando o egípcio. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. No entanto, os irmãos assim não o compreenderam. E aí então você percebe que isso leva Moisés a fugir, porque ele temia que o assunto chegasse ao conhecimento do faraó, e então o faraó percebesse que ele não estava do lado dos egípcios, mas sim do lado dos hebreus. Isso de fato aconteceu, e Moisés já estava a essas alturas, quando o faraó soube disso, fora do alcance da justiça de faraó, escondido lá nas terras de Midian, onde
também de maneira providencial, ao lado de um poço, onde as mulheres tinham ido para buscar água para o rebanho, onde Moisés defende e ajuda nessa situação, a semelhança daquilo que aconteceu quando o servo de Abraão foi encontrar esposa para Rebeca, ou quando Jacó foi buscar esposa e acabou conhecendo Raquel. Aqui também na beira de um poço, em terra distante, fugindo, Moisés encontra a sua esposa. E lá ele fica. E quando passa o tempo e o faraó morre, Deus se lembra do clamor do seu povo e vai atender às petições dos israelitas oprimidos e sofredores e vai mandar Moisés até eles. Deus chama Moisés no meio de uma sarça e lembra as promessas. Veja o verso 8 do capítulo 3. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Tudo que vai acontecer no livro do Êxodo tem completa relação com as promessas feitas em Gênesis. Não dá para entender completamente o Êxodo sem entender o que Deus prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Por isso mesmo é que o nosso estudo de Gênesis é tão necessário aqui. E é interessante vermos que Deus está chamando os israelitas de o seu povo, os filhos de Israel, diz o verso 10 do capítulo 3. E Deus então vocaciona Moisés para fazer essa obra. Moisés tenta escapar. Ele fala algumas vezes que ele não se sente capacitado para essa tarefa, que os hebreus não têm conhecimento suficiente de Deus para confiar que esse Deus tenha aparecido a Moisés, mas em cada uma das ocasiões Deus vai combatendo as esquivas de Moisés e dizendo: você vai fazer o que eu quero, porque eu sou aquele que é, eu sou o que sou, e eu então vou resgatar o meu povo de lá e vou usar você para fazer isso. E então Deus reafirma a sua promessa, credibiliza o seu servo para essa missão, e nós vamos ver então como isso vai acontecer na medida em que Moisés volta ao Egito para libertar o seu povo, mas esse é assunto que estudaremos amanhã no capítulo 4. Por hoje, é importante destacarmos então que esta é a continuação necessária da história do livro de Gênesis, e que nós temos aqui neste livro alguns destaques especiais. Se no livro de Gênesis temos uma nova visão de mundo para aqueles israelitas que Moisés ia tirar do Egito, se no livro de Gênesis temos a demonstração de como Deus está trabalhando a história mundial rumo à restauração daquilo que se perdeu na queda, aqui no livro do Êxodo nós vemos um pouco mais disso acontecendo. Na medida em que os israelitas saem do Egito para ir para Canaã, nós temos um vislumbre da libertação que Cristo nos vai dar, quando nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da sua luz. Na medida em que aqui nós temos a aliança de Deus com o seu povo sendo celebrada de maneira formal no Monte Sinai, nós vemos que tudo aquilo que começa na forma de semente, na aliança de Deus com Abraão, toma corpo agora como uma nação fazendo aliança com Deus e vai ter então o seu desfecho no sangue da aliança derramado por Cristo na cruz, que é lembrado por nós na celebração da ceia. E por fim, agora nós temos ainda no livro do Êxodo a construção do tabernáculo, a casa de Deus entre os homens, Deus acompanhando o seu povo e vivendo com eles. Isso é sem dúvida alguma um passo muito importante na reconstrução daquela intimidade que o homem tinha com Deus nos dias do Jardim do Éden. O homem era vizinho de Deus no Jardim do Éden e por conta do seu pecado precisou morar fora do jardim. Aqui ele está ainda fora do jardim, mas Deus vem abrir um espaço e montar a sua tenda no meio do acampamento dos israelitas. E essa tenda, esse tabernáculo, aponta de maneira muito clara para Jesus Cristo, chamado em Apocalipse de o tabernáculo de Deus entre os homens, descrito no Evangelho de João como aquele que tabernaculou entre o povo de Israel, fazendo-se carne. E aqui então nós temos um passo a mais na história da revelação, mostrando que as promessas de redenção feitas desde o capítulo 3 de Gênesis estão agora se cumprindo. Deus está se aproximando para morar do homem. Deus está afirmando mais um pouco ainda e dando mais informações acerca da aliança que ele tem com o povo que ele vai redimir. Ele está agora se aproximando ainda mais de tal forma que vai ser vizinho do seu povo escolhido. E em tudo isso, ele ainda está usando a figura de um servo especial, um mediador, alguém que vai ser o intermediário entre Deus e o seu povo, apontando de maneira muito clara para o único mediador perfeito entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que é Deus e que é homem.
Há tesouros maravilhosos aqui neste livro e nós vamos, se Deus nos permitir, desvendá-los à medida em que caminharmos nessa leitura. E eu espero contar com você, firme e forte aqui, estudando as Escrituras todos os dias. Por hoje eu espero que você tenha uma boa leitura, que Deus abençoe a sua compreensão. Trata-se de uma parte mais conhecida, é fato, mas é importante demais passarmos por aqui, porque os fatos que virão depois, nos próximos capítulos, terão grande significação teológica e é importante que nós dominemos este contexto. Bom estudo para você, boa leitura e até amanhã, se Deus quiser.